Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o manejo reprodutivo de éguas, abordagem da gestante e neonato. Nosso grupo é formado pela Adriane Siqueira, Amanda Chiuqueta, a Fernanda Simone, a Jéssica Dalchiavon e eu, Jamir Fischer. Para falar um pouquinho sobre a placenta equina, trazer algumas características da placenta, ela é classificada como uma placenta epiteliocurial, difusa, microcotiledonar e deciduada. Ela não é invasiva. Ela também tem a característica de transferir pouca imunidade ao feto. Por que isso ocorre? A placenta epiteliocurial é formada por várias camadas. E essa formação ali de várias camadas, ela diminui a comunicação entre mãe e feto. Dessa forma, ela tem menor transferência imunológica para o feto também. Quanto à parte difusa e microcotiledonar, simboliza que ela é a união entre o saco curiônico e o endométrio. Ele é formado por pregas e vilos que estão distribuídos em praticamente toda a placenta. Então, essa união ela é formada em todas as regiões da placenta, não é em uma única região. Dessa forma, essa junção entre esses vilos, geralmente vão ser as criptas, elas vão receber esses vilos fetais e vão formar esses microcotilédones, que vão ser as estruturas maduras, que são parte da placenta, que formam então esses microcotilédones. Essas estruturas, esses microcotilédones, eles vão se formar a partir de aproximadamente o quinto mês de gestação. Mas a adesão ela já começa a ocorrer entre os 24 e 40 dias de gestação. Sobre a função, então, um pouco sobre a função da placenta, ela tem a função fetal, da respiração fetal, a parte de nutrição também ocorre pela placenta, Nutrição vem da mãe, passa pela placenta, passa para o feto através da placenta, A retirada de detritos também é uma importante função da placenta. A outra função dela é servir como um escudo para o feto, para que o organismo da mãe não entenda essa gestação como uma resposta imune e expulse esse feto, terminando assim com a gestação. Então, ela tem essa função de formar um escudo, pode-se dizer um escudo, que vai proteger o feto contra uma resposta imune, e também a função endócrina, que é a produção de hormônios que vão manter a gestação. Falar um pouquinho sobre nutrição, não é diferente das outras espécies. Quanto mais bem nutrida a fêmea tiver, mais precocemente ela vai entrar no período reprodutivo. A puberdade das éguas, ela pode iniciar, a puberdade mais precoce pode iniciar até a partir de 12 meses de idade. Porém, isso não significa que nessa fase ela já vai estar apta a receber uma cobertura. Para que isso aconteça, ela precisa ter um bom equilíbrio hormonal, ela precisa ter um bom desenvolvimento físico, precisa ter uma boa formação de corpo para que ela possa receber então essa primeira cobertura, E também não tem uma fase única ou determinada fase do período reprodutivo ou da vida da fêmea que ela demanda maior cuidado quanto à nutrição. E isso deve acontecer durante a vida dela, toda a vida dela, Antes de ela entrar no período reprodutivo, como eu acabei de falar, ela precisa estar bem nutrida para que isso ocorra de uma forma mais precoce, quando desejado, para que ela dê um cio, que ela dê um ciclo normal, sem influência que possa ter relação com nutrição. Precisa ter uma boa nutrição também para que ela passe energia suficiente para que o feto se desenvolva normalmente. E depois que ela ter parido, é necessário que ela esteja bem nutrida para poder dar um suporte, dar um bom aleitamento ao filho e para que ela tenha uma boa involução uterina, que também é uma outra característica das fêmeas equinas, essa rápida involução uterina e rápido início do novo ciclo. Bom, o parto em éguas, ele geralmente sofre a influência do fotoperíodo, Ele acontece geralmente entre o crepúsculo e a aurora, ou seja, o pôr do sol e o nascer do sol, e pode ocorrer tanto de forma natural quanto de uma forma induzida, que são casos de gestações mais prolongadas, algumas complicações, adversas ao parto.
ele compreende por 3 fases, ou 3 estágios, né? A fase da dilatação, da expulsão fetal e da expulsão dos anexos fetais. Nessa primeira fase, onde ocorre, né, a dilatação, nós conseguimos visualizar uma égua mais inquieta, né, com suor, tanto na parte do pescoço, a gente pode observar essas alterações também, né, virilhas, nas pernas, e começa a ocorrer as primeiras contrações uterinas, né, que pressionam a placenta e a cérvix dilatada também. No segundo estágio, como ocorre? A gente tem a ruptura da bolsa alantocóreo, né? E com essa ruptura a gente tem a liberação do fluido alantoide. E só depois dessa liberação que inicia o segundo estágio, perdão. Nesse estágio, então, o potro ele já deve estar posicionado para sair, como a gente pode observar na imagem, né? Com a cabeça entre os 2 membros anteriores e voltadas também para a saída da vagina. Embora algumas éguas sejam aptas a parir em pé, a maioria elas se posicionam deitadas de lado, né, para ficar um pouco mais confortável. Esse estágio ele tem duração entre 20, 30, 60 minutos, né? Salvo os partos distóxicos, que aí leva mais tempo. O início, quando a gente tem o início da passagem do potro pelo canal vaginal, a fêmea libera um hormônio chamado ocitocina, e esse hormônio faz com que ele estimule as contrações uterinas e abdominais, né, que mais fortes ainda, que aí com isso a gente consegue ter uma rápida expulsão do potro pelo canal vaginal. O último estágio, ele se inicia logo após o parto, certo? A égua continua tendo contrações, só que contrações mais leves, exatamente para expulsar apenas a placenta, né? Fazer a limpeza do útero. Jamais a gente pode puxar essa placenta, né? A égua faz esse processo naturalmente de 30 a 90 minutos, né, após o parto. Alguns fatores, então, que interferem no parto dessa égua e o pós-parto também. Principalmente nutricional também, né? Dietas desbalanceadas em minerais, em cálcio, fósforo, proteínas também, né? Durante a gestação, tendem a interferir a evolução do parto, o nascimento do potro, pode reduzir a fertilidade da égua, né? A produção de leite, a sua recuperação pós-parto, né? E que pode nos trazer complicações futuras, né? Tanto para a égua quanto no desenvolvimento do potro. Então, é imprescindível a gente se ater, né, a essas condições corporais da égua durante a gestação e, se caso for necessário, se a gente visualizar uma falta de score corporal ideal, a gente fazer essa suplementação. Essa alimentação deve ser fornecida durante o longo, né, da gestação e também próximo ao momento do parto. Um feno de boa qualidade, cereais, né, de baixa energia, e ela tem que ter acesso à água à vontade. A idade da fêmea e o número de partos também interferem no tempo de evolução da gestação. No momento do parto, né, éguas multíparas, por exemplo, elas apresentam um útero mais dilatado. Então, elas tendem a manifestar um parto mais tardio. Já as éguas premíparas, o parto ele se antecipa, geralmente por conta do espaço intrauterino ser menor. E essa característica, né, as primíparas, elas são um pouco mais suscetíveis a partos distóxicos, por mais que em equinos, né, em éguas, menos comum a distocia, né, porque a cérvix muscular, ela facilita bastante a dilatação no canal do parto. Em relação à fisiologia, quem mantém a gestação é a progesterona oriunda do corpo lúteo até os 40 dias, mais ou menos, de gestação. Depois ocorre a formação dos cálices endometriais, que é uma particularidade da espécie equina, que é quando as células do córion se unem ao endométrio da fêmea. É através desses cálices que ocorre a secreção de gonadotrofina coniônica equina
entre os 33 dias a 120 dias de gestação. E esse hormônio ele estimula o crescimento do corpo lúteo e estimula a luteinização de folículos que não foram ovulados, transformando esses em corpo lúteos acessórios, também produtores de progesterona, que fazem o papel também de auxiliar na manutenção da gestação. Essa atividade endócrina, então, que ela mantém e assegura a gestação e também permite o desenvolvimento fetal no útero da fêmea. Em relação aos manejos pré-parto, é sempre importante saber qual vai ser a data prevista de que vai ocorrer esse parto. Isso é importante para que você consiga transferir essa fêmea em cerca de 30 dias antes do parto, transferir ela para um local adequado. Esse local ele precisa ser um local limpo, precisa ser seguro, ser livre de presas, precisa ser um local silencioso, livre de arames para evitar lesões, machucados, e também deve ter uma alimentação adequada. Gestação gemelar em equinos. Essas gestações, a maioria delas vão resultar em perdas embrionárias na fase final da gestação, aborto no terço final da gestação, ou pontos debilitados na hora do nascimento, e pode ser por restrição de crescimento ou síndrome de asfixia no periparto. Alguns fatores que influenciam a ocorrência da gestação gemelar, como a sazonalidade, status reprodutivo e uso de indutores de ovulação, e também a idade, a nutrição da égua e principalmente a raça. As múltiplas ovulações são responsáveis pela ocorrência da gestação gemelar e ocorrem com mais frequência em raças de puro sangue inglês, o brasileiro de pismo e o polo argentino. As éguas solteiras, elas possuem maior tendência de ter múltiplas ovulações e também, consequentemente, a gestação de gêmeos. E as éguas mais idades, elas têm maiores taxas de múltiplas ovulações, mas geralmente elas vão gestar um único feto. Então, de modo geral, as gestações gemelares, elas são resultantes de múltiplas ovulações e é rara a ocorrência de gêmeos monozigóticos em equinos. Assim, a identificação de múltiplas ovulações é o ponto-chave para o diagnóstico e intervenção da gestação gemelar. As ovulações podem ocorrer sincrônica ou assincrônicas e em um ovário ou em ambos os ovários. Toda raça ela possui chance de ter ovulação múltipla, mas as raças de grande porte e as mais pesadas têm uma incidência muito maior. A placenta equina é classificada como epitélio condrial, microcotiledonária difusa, e faz com que a placenta necessite ficar em contato com toda a superfície do endométrio para ter uma boa nutrição do feto. E oxigenação. Como a espécie equina, geralmente, ela é monogestacional, e quando ocorre a gestação gemelar, a porção placentária que está em contato entre os fetos não possui vilosidade ou contato com o endométrio. E assim faz com que a nutrição de ambos os fetos seja inadequada. As perdas gestacionais ou alterações do parto podem causar danos que vão prejudicar as taxas de concepção da égua e podem até inviabilizá-la como reprodutora. A gestação gemelar, ela deve ser reduzida para somente um feto. E há alguns métodos que podem ser utilizados, como a ruptura manual da vesícula embrionária, a redução natural através da restrição alimentar, a aspiração da vesícula embrionária, também pode ser feita a injeção cardíaca fetal, intracardíaca fetal, deslocamento crânio-cervical do feto, e todas essas possibilidades, elas devem ser pensadas pelo médico veterinário e vai depender muito da fase gestacional que se encontra. Vai depender também do local da fixação da vesícula embrionária, a importância da gravidez, ali da gestação da égua,
e também o custo da cobertura e a época da temporada que está ocorrendo a gestação. Falando um pouquinho, então, sobre esse animal, sobre a importância da gente estar assistindo a esse parto. Logo após o período do parto, esse animal ele tem cerca de 60 minutos para se pôr em estação, para ficar em pé. E também para começar a interagir com a mãe, querer ingerir o colostro. O colostro ele tem cerca de 6 a 12 horas para fazer aquele efeito maior. Depois disso, ele pode estar ingerindo, mas a titulação de imunoglobulinas vai ser muito menor nesses casos. O colostro ele também vai ajudar a estimular a motilidade gastrointestinal, que é muito importante para equinos. A gente sabe que eles têm uma certa propensão a fazer quadros de cólica, inclusive os neonatos. E também, por isso, a gente precisa estar dando essa atenção maior para eles. No intestino desses animais, tem uma substância chamada mecônio. É semelhante a fezes, um pouco mais mucoide, uma coloração esverdeada, e ele precisa estar sendo eliminado até 2 horas depois que o animal ingeriu o colostro. E muitas vezes, se não há essa eliminação, a gente vai precisar estar entrando com enema, que é um procedimento veterinário que vai estar estimulando essa motilidade justamente para impedir que ele sofra algum outro quadro mais patológico. Precisamos nos atentar a alguns parâmetros, como a temperatura, a frequência cardíaca, no início é um pouco mais baixa, de 40 a 80 batimentos por minuto, depois ela estabiliza em 70, 120, as mucosas um pouco mais róseas, o mecônio, então, eliminado logo após a ingestão do alimento, do leite, nesse caso, né? E urina também, a gente precisa se atentar à eliminação dela para descartar alguma alteração congênita, algo assim. Esse animal, então, ele nasce ali envolto na placenta e ele precisa se livrar dessas membranas fetais para conseguir estar respirando. E muitas vezes ele vai nascer com essas membranas ali dentro da boca, do nariz, por isso a gente precisa prestar essa assistência, tentar fazer com que seja feita a limpeza ali dessa região com um paninho, com uma compressa, para justamente estar estimulando a respiração. O cordão umbilical, então, precisa estar sendo feita o corte dele, cerca de 3 dedos abaixo do umbigo, pinça, corta e mergulha em uma solução iodada para conseguir estar fazendo a oclusão dessa ferida aberta. Se por um acaso a fêmea vem a óbito durante o parto, a gente precisa garantir que esse animal vai continuar ingerindo colostro. Então, a gente precisa de um banco de colostro ou precisa de uma ama de leite ou um aleitamento artificial também, que pode ser feito com mamadeira, com sonda, de várias formas. Precisamos assegurar que esse ambiente ele vai ser limpo, vai ser seco e cuidar bem da temperatura desse animal, né? Ele é um filhote, ele tem essa necessidade. Ele precisa dessas temperaturas mais quentes. Então, é muito importante se atentar a essas questões também. O aleitamento. O leite das éguas é altamente proteico quando comparado ao leite das vacas, sendo que a principal proteína presente é a albumina, e é considerado o leite mais semelhante ao leite humano. E é por esse motivo que em alguns países, como a França e a Alemanha, esse leite de égua é utilizado para alimentar crianças que nasceram de partos prematuros. As imunoglobulinas mais presentes são a IgG, a IgA e a IgM, sendo que a IgG reduz seus níveis drasticamente entre as 12 e as 24 horas pós-parto, e a IgA e a IgM permanecem por um período maior, que pode durar até semanas. A absorção dessas macromoléculas ocorre principalmente antes das 24 horas, depois disso essa capacidade já é cessada, e a prolactina ela atua na lactogênese apenas, ou seja, ela atua na formação, no início da lactação. No entanto, ela não faz papel de manter a lactação nas éguas. A produção do leite, bem como a quantidade de leite produzido, varia conforme a idade, a ordem de parto e o peso dessas fêmeas.
e é fundamental o aleitamento para que ocorra a transferência de imunoglobulinas, permitindo uma maior ação do sistema imunológico futuramente para esse puto.